Dada a largada, começa mais uma edição do IndyCarCast, edição de número 155. E hoje eu tenho aqui ao meu lado, eu sou o João Stumano, tenho aqui ao meu lado o companheiro Paulo Rubens. Opa, como vai, pessoal? Tudo bem com vocês? Paulo, saudade da Indy, um mês atrás aí praticamente, da corrida do Texas. Sim, saudade, muita. Finalmente a Indy agora vai voltar pra valer, né, Paulo? Agora vai sim. Tem aí uma série de corridas, né? Vai ter o misto do MS, vamos ter duas corridas em Iowa, duas corridas em Road America. Vai ser aí um mês de julho bem lotado, né? Recheado de corridas. Então, nessa edição a gente vai falar do GP de Indy e também da Indy 500. Vamos reservar esse espaço bem grande aí para a prova mais importante do calendário. E também vamos comentar mais algumas notícias relacionadas ao mundo da Indy. Muito bem, começando então, não com uma notícia muito legal, o ex-piloto não, né? O grande atleta Alessandro Zanardi sofreu um acidente enquanto ele participava de uma competição de... Qual é o esporte que ele pratica lá, que é paralímpico, Paulo? É o ciclismo adaptado. Eu não sei qual é o nome ciclismo certo, mas adaptado. É eu um acho que ciclismo é isso. adaptado, é bem colocado. Ele estava numa competição dessa de ciclismo adaptado, numa rua que não estava fechada, não sei porquê, e ele foi atropelado por um caminhão. E ele É. foi levado para o hospital, né, Paulo? Isso mesmo, era uma estrada assim de tipo, pela descrição que foi dada nas notícias, era tipo uma estrada dessas assim de tipo já assim mais no interior, né? A parte de colina assim, era uma descida, segundo o treinador dele perdeu o controle da bicicleta e aí invadiu a faixa contrária, que não estava bloqueada, justamente uma coisa bem estranha quando você tem uma competição assim de ciclismo. Só tem só um lado da via bloqueado e o outro não. Que era uma estrada de mão simples, né? Só tinha só uma mão indo e outra voltando, não era dupla. Não tinha duas faixas, né? Pra correr, era só uma. Aí Zanardi perdeu o controle da bicicleta dele e acabou indo em direção ao caminhão, infelizmente. E na hora que aconteceu o acidente, já saiu em vários lugares a notícia muito triste. E imaginava-se que ele teve lesões graves, né? Disseram que ele teve lesão na face, né? E que ele Isso. estava em coma. Ele ainda está em coma, Paulo? No momento que a gente tá gravando essa matéria, né? No dia 28, ele ainda tá em coma, né? Aqui a matéria que eu tenho do dia 23 é que os médicos estavam esperando manter em coma por pelo menos mais uma semana. Tá certo. Bom, a gente deixa aqui as nossas orações pela recuperação dele. A gente sabe que ele é capaz de muitas coisas aí depois do que aconteceu com ele quando ele era piloto da kart. E a volta por cima que ele deu na vida foi surreal. Então fica a nossa esperança de que não aconteça nada de pior com ele. Isso aí, força danada. E agora sim, passando para o tópico mais alegre, que é a volta da Indy depois de um mês de paralisação. E vamos falar do GP de Indy, Paulo Rubens. Tem estreante agora, né? Vai começar só agora o campeonato pro Dalton Kellett. Ele tem aí um acordo com a Ford, né? Ele tá dividindo o carro 14 com o Tony Kanaan, né? Tentando aí completar esse orçamento pro carro, que depois que a Ford perdeu o patrocínio da ABC Supply, né? Aí tá tendo que fazer essa rachadinha entre pilotos, né? Cuidado que esse termo é meio perigoso, viu, Paulo? Tem o Tony, né? Tem o Dalton Kellett, também tem o Bourdais, se eu não estou enganado, né? Ou o Bourdais tá no carro do Kimball. Eu não lembro se o Budé ainda vai correr, né? Porque praticamente todas as corridas que foram tiradas do calendário, eu acho que ele ia participar. E fora que teve também o calendário lá do campeonato que ele participa, lá da IMSA, que também mudou de calendário e aí chocou com mais corridas ainda da Indy, né? Isso também atrapalhou o Scott Malaf, né? O australiano que ia
fazer a estreia dele na Penske nesse GP de Indianápolis, mas só que mudou o calendário, né? E aí ele não tem mais essa vaga livre que ele tinha em maio, né? O espaço livre que ele tinha na agenda dele para competir o GP de Indianápolis. A Indy 500 ele ainda vai fazer, né? Ele ainda planeja fazer, aí tá tentando ver o calendário da Supercars australiana para ver se não tem nenhum conflito. Certo. O Felipe Nasser também foi prejudicado, né? Ele ia correr Também ele pela ia Carlin. estrear em St. Pete e aí justamente no fim de semana resolveram cancelar a corrida, né? E agora nessa, se eu não me engano, vai ter o GP de Indy, né? E parece Isso. que a IMSA também vai fazer corrida esse fim de semana aí. Parece que em Daytona. Não sei, não tenho certeza. Aí ele vai participar de lá da IMSA, não vai fazer a Indy, né? Outro piloto que também vai disputar o GP de Indianápolis, que não é full season, né? É o Seis Cara, né? Que ele tinha um orçamento bem reduzido para esse ano, né? Mas só que aí eu acho que ele foi um dos poucos beneficiados com essa crise do coronavírus, né? Que a gente fez aquele mini campeonato virtual e ele se destacou naquele campeonato, né? Ele venceu uma das etapas lá em Watts Clean, né? Deu visibilidade ao patrocinador dele, tanto que eles deram um dinheirinho a mais para ele competir nessa etapa do GP de Indianápolis, que ele não iria competir originalmente, mas só que devido a essa exposição que deu, né, os patrocinadores resolveram abrir o caixa para ele disputar, né? Exatamente. E tem mais alguma novidade, Paulo, do fim de semana aí do GP de Indy? Vai ser um fim de semana histórico, né? Porque vai ter Indy e NASCAR no mesmo fim de semana, NASCAR principal, né? Indy e NASCAR, a Cup disputando no mesmo final de semana, né? Não, na mesma pista. Não, já vai ser histórico porque vai ter né? vai ter a Xfinity no mesmo traçado e a Cup no outro dia no oval. É uma pena que a intenção original desse cruzamento aí, né, de NASCAR e Indy era de atrair público, né? Mas que o público não vai ser permitido devido ao Covid ainda, né? A Bricard 400 está mal das pernas há anos, né? E o GP de Indianápolis também não atrai muito público. Então o maior chamariz desse evento, né? Dessa Double Header era atrair público, mas só que vai ser de portão fechado. E não só o portão fechado, isso aí já é uma questão que levantaram em outras edições, inclusive o nosso colega Daniel Palermo levantou. É a questão de que como vai ter 3 categorias no autódromo, né? Apesar de ter também todo ano o Road to Indy, esse ano não vai ter. Mas vai ter a NASCAR, a Xfinity e a Cup Series no mesmo fim de semana. Então, sem torcida, já vai ter muita gente lá, né? Porque que eu me lembre, assim, na corrida do Texas, claro que o número, assim, de pessoas, assim, tipo, envolvidas, assim, de equipes, pessoal, assim, de staff mesmo da própria Indy, né, deu cerca de 700, 800 pessoas, contando todo mundo, né? O que já é muita gente, né? Lembrando que qualquer aglomeração de mais de 100 pessoas, um evento esportivo, qualquer coisa que tenha nos Estados Unidos, precisa da autorização do estado onde vai acontecer. E é o caso de Indianápolis porque a pandemia não foi muito forte lá ainda, né? Mas, por exemplo, a Indy correu no Texas aí no mês passado e na semana seguinte já começou uma explosão de casos, uma segunda onda bem forte lá. E foi um risco danado para a Indy. E também aproveitando esse GP de Indy, né, na verdade a prova oval da NASCAR que acontece em Indianápolis geralmente é quando acontece a transição da transmissão, né, que sai da Fox e vai para a NBC. E como a NBC também transmite a Indy, eles vão fazer uma transmissão histórica. Eles chamaram até o Mike Tirico, que é um âncora que veio da ESPN há pouco tempo lá para a NBC, que vai também ser o apresentador direto de lá de Indianápolis. Aí tem um programa especial antes da corrida de sábado. Eles vão fazer, né, uma rodada dupla, né? Vai ser a Indy a Indy e a NASCAR no sábado. E vai ter toda uma apresentação. Inclusive, essa corrida que estava marcada para ser feita na TV fechada passou para TV aberta por causa da rodada dupla. E também a NBC soltou logo o calendário do mês de julho inteiro, né? Aí a classificação da Indy
no misto vai ser na TV fechada, a corrida vai ser na TV aberta, inclusive por ser na TV aberta no horário meio estranho, né? Meio-dia lá nos Estados Unidos, 1 hora da tarde aqui no Brasil. Aí na semana seguinte, a corrida de Road America, a corrida do sábado vai ser na TV fechada e a do domingo na TV aberta. E as duas provas de Iowa, essas aí vão ser como sempre, né, na NBCSN, na TV fechada. E claro, aqui no Brasil a gente tem a transmissão no DAZN, inclusive com todos os treinos, todo fim de semana da Índia, em qualquer etapa a gente vai poder conferir agora com exclusividade. E a corrida também passa no Band Esportes. E aproveitando que a gente já está falando muito de Indy, de NBC, de um monte de coisa, Paulo, conta aí o que tem de novidade para Indy 500. Bom, foi anunciado aí nessa semana que a Indy 500 vai ser feita com 50% de público. Vai ser permitido até 50% de público presente na Indy 500. 50% que não parece nada, mas é 175 mil pessoas, né? Seria, no caso, assim, só contando as arquibancadas, né? Só contando a capacidade oficial das arquibancadas do MS, que é 235 mil por aí, oficial, né? Aí a metade disso seria cerca de 120 mil, né? Quase isso daí, né? Um pouco menos de 120 mil. Mas tem um infield também, né? Aí eu não sei como é que eles vão fazer em relação ao infield, né? Porque o infield ficaria o pessoal... É onde o pessoal fica mais junto ali. Tem o Snake Pit, que nesse ano não vai ter, né? Por razões óbvias. Que é aquela festança lá que rola durante a corrida, que ninguém lá tá interessado em corrida. Tá só na festa lá. Digamos que é a diversão de quem não é fã de automobilismo, mas que dá dinheiro pro IMS do mesmo jeito. Isso. Em relação ao infield, eu não sei como é que eles vão fazer, né? Mas em relação a arquibancadas, 50% dá para fazer um distanciamento social bem seguro ali em relação àquelas arquibancadas que a gente tem. Paulo, uma dúvida que eu tive agora, não sei se você tem essa informação aí, aquela parada que fazem no centro de Indianápolis lá, vai ter esse ano também ou cancelaram? Aí eu não sei, que não divulgaram tantos detalhes assim, né? Eu não sei se vai ter não, porque o pessoal fica junto ali dos lados ali, né? Fica o pessoal na calçada junto ali, né? Não sei se poderia ter, acho que não vai ter não. Mas o Carb Day, como a gente conhece, vai ter normalmente com competição de pit stop e tudo, né? Acho que aí aconteceria com aquele distanciamento também, né? O pessoal ficaria naquela arquibancada ali dos boxes, né? E na da frente, mas só que com distanciamento, né? Sim, sim. Só não vai ter a Freedom 100 como sempre, porque não vai ter temporada do Road to Indy esse ano. Cancelaram a Road to Indy em 2020, né? E também tem a questão aí, por causa da pandemia, né? Que como vai ter 50% de público, a Indy decidiu não acabar com o bloqueio local da corrida, né? Então quem tiver em Indianápolis só vê a corrida se for no autódromo. Na televisão não vai poder ver. Não vê ao vivo, né? Que o que acontece lá em Indianápolis, eles passam depois, né? Passam o VT depois, né? Pelo que eu ouvi, assim, é isso, né? Quando tem lá em Indy 500. Eles passam o VT depois que a corrida termina. É complicado isso aí, porque numa época de pandemia, as pessoas não podem sair de casa, tem que manter isolamento social. A Indy faz campanha para o pessoal abrir mão do ingresso, para receber o dinheiro de volta ou ganhar o crédito em anos seguintes aí. E ao mesmo tempo ela também quer obrigar o pessoal aí do mesmo jeito. E tem muita gente que é fã da Indy, principalmente o pessoal mais idoso, que é grupo de risco. Como é que essa pessoa faz para ver a corrida? Não faz o menor sentido isso, é totalmente contrário. Vamos ver se daqui para agosto, se eles resolvem rever isso daí, né? Aparentemente a gente não sabe o que pode mudar daqui até lá, mas com certeza alguma coisa ainda vai mudar. E, Paulo, o que você pode falar para o nosso público, nossa audiência, sobre o caso da Bia Figueiredo? A gente não vai se aprofundar muito nisso, mas uma passada de pano é que ela teve aí um problema com a justiça aqui no Brasil. Né? Tudo que
que a Bia não gostaria nessa época, né? Que ela, pra quem não sabe, ela tá grávida, né? No momento que a gente tá gravando aqui, tá no 8º mês de gestação, se eu não tô enganado. E aí, justamente nesse período, ocorre essa notícia, né? Ela, por meio do marido, né? Que junto com o pai do marido dela aí, tá ouvindo esse escândalo aí em relação à organização de saúde no meio dessa pandemia, né? Contratos com hospitais, né? E aí um desses pagamentos aí, oriundo desse contrato, foi justamente para a empresa que está no nome da Bia Figueiredo. E foi para pagar a temporada dela na Stock. Aí isso realmente não ficou bom pro lado dela, né? O pessoal lá nos Estados Unidos, né, quando ouviu essa notícia, até brincando assim, alguém tem que dar para ela o telefone do advogado do Hélio, que livrou o Hélio naquele escândalo lá que ele estaria enganando a Receita Americana, né? Conseguiu se inocentar. Bom, a gente torce para que não passe de um mal entendido. Claro, é uma coisa muito grave, mas a É, gente torce para que pelo menos a Bia saia ilesa, né? Apesar de que já são danos irreversíveis. Mas pelo menos legalmente ela consiga se safar dessa e que dê tudo certo aí para a família dela, né? é o que a gente torce mesmo, né? Que é meio chato ver assim um produto que a pessoa torce assim, né? Tava acompanhando assim como na categoria e aí torna para em vez de estar na página esportiva, tá na página policial, né? Tipo, o que É, aconteceu com ele, aconteceu também lá nos anos 80, 90, né? O pessoal da IMSA que corria na Índia, né? Tipo o Joe Paul Jr., o Randy Lanier, se eu não estou enganado, que era o nome dele, lá com aquele caso lá do tráfico de drogas. realmente é complicado quando esse tipo de manchete acaba sendo relacionada ao esporte, né? E tem mais alguma novidade sobre a Indy 500, Paulo? Bom, é só essa parte que a gente já discutiu, né? Que o BMS está mandando cartas para todo mundo que já comprou ingresso, né? Que até março eram cerca de 175 mil ingressos vendidos já. Aí tá mandando cartas para esse pessoal, né? Assim, recomendando, se você estiver no grupo de risco da pandemia, né? A gente recomenda que você não vá. Se puder, fique em casa, né? Se puder, fique em casa e o seu ingresso pode ser revertido para crédito pro ano que vem, né? Tem uma notícia que saiu aí nesse fim de semana, é que tá rolando um cronômetro para que no dia 30, daqui a 2 dias depois da gravação aqui desse podcast, o Alonso vai revelar quem são os patrocinadores dele para essa Indy 500. Todo um mistério no ar aí. O Alonso que vai para a McLaren depois de todas essas idas e vindas aí, né? Foi para a McLaren, voltou para a McLaren, né? Bom, e por fim, a Indy anunciou aí que vai, durante esse mês de agosto com a Indy 500, que vai exibir lá no Museu do IMS um memorial do Andy Granatelli. Quem é essa personalidade, Paulo? Foi um dono de equipe mais icônico da Indy nos anos 60, né? Eu diria que até hoje é um dono de equipe bem icônico e ele revolucionou a Indy de várias formas, tanto nos carros que ele trazia, né? Quanto até em questão tipo marketing dos pilotos. Se você procurar fotos dele assim, ele lá com o terno todo estampado do patrocinador da STP, né? Ele praticamente alçou o nome dessa marca para... Era um patrocinador que não era muito grande, que ficou grande depois dele, né? Depois da forma que ele... das soluções que ele tinha para o marketing dessa companhia, né? Ele tinha vários carros, assim, icônicos também, né? Ficou bem famoso por causa disso, como o carro turbina, que ele pegou e montou uma turbina de helicóptero, que é usado para fazer a propulsão do helicóptero, né? E colocou no carro e quase venceu a corrida com o Parnelli Jones em 67, só que aí quebrou a treva do final por causa de um rolamento de $6. O carro quebrou a treva do final. O Parnelli estava liderando a corrida sem nenhum problema. E aí, além dessa, ele teve outra quebra também no ano seguinte, com o Joe Leonard, que também estava liderando, faltando 9 voltas pro final. Aí deu problema na turbina, era outro carro turbina, né, que ele tinha construído.
E aí, no ano seguinte, em 69, o Mário venceu pilotando o carro dele, né? O Mário Andretti. E aí, quando ele entrou no Victory Lane, o Granatelli beijou ele na bochecha. E aí, como a maioria diz, né? O mito popular, né? Foi aí que começou a maldição dos Andretti, porque o Granatelli teria passado a zica dele para a família Andretti. Só pode ser piada. É sério isso, Paulo? Foi desse jeito que começou a maldição? Eu não sabia, só sabia da maldição. Sim, é porque o Granatelli ficou vários anos batendo na trave, né? Parnelli Jones, Joe Leonard, outros carros que vieram antes com motor 9. Depois de várias tentativas frustradas, né? O Maranello finalmente conseguiu uma vitória pro Andy Granatelli, né? E aí, quando ele chegou no Victory Lane, o Granatelli beijou ele na bochecha, e aí é onde muitos dizem que foi aí que começou a maldição, né? Não, sensacional essa história aí, sensacional. Aí, Bom, e só uma curiosidade sobre o Granatelli, se você viu aquele filme Se Meu Fusca Falasse, que foi feito em 69, ele aparece nesse filme lá como, tipo, um promotor de corrida, um comissário na parte final do filme, assim, tem a última corrida lá, né? Aí aparece lá como o comissário da corrida ou como promotor, não lembro bem, mas ele aparece lá. antes da gente fazer as considerações finais, temos aqui 5 minutos sobrando, Paulo Rubens, e não temos muito assunto para falar. Vamos fazer um quiz aqui da Indy, Paulo Rubens. Um quiz não, um abre o coração, Paulo Rubens. Eu vou fazer umas perguntas e você fala com sinceridade. Vou começar com a mais polêmica de todas, que você nunca quis responder e nunca assumiu abertamente para ninguém. Kart ou IRL, Paulo? Caramba, essa daí eu não sei como responder, porque eu só comecei a acompanhar ele de realmente 2011, aí já estava unificada, né? Ah, eu não sei responder de vez essa pergunta, porque eu não vivi essa época, eu não assisti ainda na época que ele estava separado, só comecei a assistir quando estava junto. Sempre saindo pela tangente, né, Paulo Rubens? Sempre saindo pela tangente. Maior piloto da história da Indy para você? O maior piloto, AJ Foyt. E o Dixon? Quando ele venceu o Val de Terra, a gente discute. Aí fica difícil, né? Não tem como. O Val de Terra em século XXI não dá mais. Mas e o filme do Dixon, o Born Race, você chegou a ver? Vi sim. O Dixon, eu posso dizer que tá chegando ali para ser, já é um dos maiores, né? Tá ali no top 5. Já superou o Mario Andretti? Mário Andretti ainda não, né? Ainda falta chegar o número de vitórias dele, né? Mas assim, em carreira, você acha que já superou? A carreira, assim, no geral, só considerando só Indy, tá perto. Eu não sei se superou ainda, porque a gente tá falando de Mário Andretti, né? O cara venceu corrida nos 60, nos 70, nos 80 e anos 90, cara. O cara andou por 4 décadas vencendo corrida na Indy. Toda a evolução que teve dos carros, né? E tal. O Dixon tá vencendo a 2 só, né? É, isso é verdade. E também foi pra Fórmula 1, né? Isso. E tem também o lance de que o Dixon, acho que foi o único, né? Que foi campeão nas duas sanções. Não, minto. Que correu nas duas e que tá ganhando corrida até hoje, né? É. Tem o Tony ainda, né? Só que o Tony chegou até a ganhar na kart também, que ganhou a US 500. Isso fica difícil. Mas assim, entre o Dixon e o Tony é disparado, né? Aí sim, né? O Dixon tem muito mais do que o Tony aí na carreira, né? Mas o Tony também é um grande piloto, né? Tô dizendo assim, em termos assim, de números, o Dixon é superior. Essa a gente até discutiu no grupo do WhatsApp esses dias aí. Qual foi melhor pra você, o Elinho ou o Tony? Ah, o Hélio, pra mim, foi melhor. O Tony sempre foi um piloto bem guerreiro, né? Mas só que o Hélio, se não fosse a zica dele, né? Que eu acho que aí também merecia também aí uma discussão a qualquer outra hora dessa, né? Qual foi a origem dessa zica do Hélio? Quando foi que começou a ser tão azarado assim? Se não fosse isso, o Hélio teria sido campeão da Indy pelo menos umas 2 vezes fácil e já seria tetracampeão de 500. Então, o Penske é um dos caras mais sortudos que tem dentro da Indy, né? Por que o Penske nunca deu um beijo no Hélio numa Indy 500, hein? Já quase acabando, hein? Ah. Qual você acha que vai ser o recordista de pole da Indy? O Power ou o Newgarden? É difícil dizer, né? O Power até um certo tempo ainda estava indo muito bem em questão de poles, né? Até algumas pessoas se consideram ele como o melhor da Indy, assim, em termos de uma volta, né? Só tem uma volta para fazer a pole e muitos consideravam ele como o melhor nessa situação, né?
Mas o Newgarden também tá vindo bem forte aí em questão de pole. Ele também tá se aperfeiçoando bastante. Então, já agora sim, quase acabando, já fizemos o bloco de enrolação. Enrolação com curiosidade, né? Tem que ter sempre uma curiosidade. Paulo, faça o jabá do Indicada Depressão. Bom, temos a nossa página, né, o Indie Depre, que é a maior página de memes sobre a IndyCar no mundo, até porque nós somos a única. Tem certeza que é a E, única? bom, pelo menos a única ativa, né? Que tem o Indy da depressão, que é só o Indy da depressão, mas só que aquela página não funciona desde 2013, eu acho, não lembro. Não tem nenhuma gringa? Acho que eu vi alguma vez uma indicar memes, uma coisa assim. Tem o IndyCar Sirius, mas só que ela não é tanto assim de meme, né? Ela posta mais notícias, essas coisas assim, não. Tipo assim, não é focado em memes. Ela faz de vez em quando, mas não é dedicada a fazer memes. Mas a gente também tem notícia, né? E sempre É, tem alguém lá atualizando, quando não é você, o isso. Edu, o Matheus. E Atualizando, assim, expressão, né? A forma de dizer que quando a gente posta notícia já não tá tão atualizada assim, na maioria é, das vezes, né? mas o tempo real dos treinos da Indy é atualizado. Esse é 100% na hora que tá acontecendo. Eu sei porque sou eu que faço. Se não for, não tem como, né? Ainda assim, né? É uma fonte de referência que pouca gente tem no Brasil. E a gente vê aí quando vai começar cada campeonato, sai aquela notícia aos 50 minutos do segundo tempo, a Band comprou o direito da Índia e o pessoal Isso. faz o post e chove de comentário lá no Indicada Uhum. Depressão. Tem também o nosso grande parceiro, o IndyCenterBrasil.com.br, o maior blog de Indy e Road to Indy no mundo. Não, do mundo não, do Brasil, né? E também com o resumo das corridas lá no Indy Center Brasil. Vai ter agora o GP de Indy, vai ter os treinos e a corrida e toda a cobertura você acompanha lá no Indy Center Brasil. E também estamos aqui no YouTube, no iTunes, no Spotify, no Player FM, no Deezer, nos principais agregadores de podcast aí. Se não for nenhum desses aí, você usar outro, a gente tá também. E vamos ficando por aqui. Você vai querer fazer alguma consideração final, Paulo? Ah, não tenho nada a acrescentar a esse podcast hoje. Então vamos encerrando. Até a próxima. Tchau. Tá?